Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre o processo siderúrgico, tá? O processo siderúrgico a gente tem... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Para vocês entenderem aqui. Ela pode ser dividida, né, em dois grandes grupos, que é a integrada e a semi-integrada, tá? A integrada é o processo, tá, da usina de quê? De eu começar a fabricar o aço a partir do minério, tá? Do minério de ferro, que é transformado em ferro gusa e em seguida em aço. Então tem um processo de, né, redução, ligotamento, laminação até chegar ao produto final, tá? Aciaria até chegar ao produto final, que a gente vai ver mais para frente sobre isso. Então a usina siderúrgica a gente utiliza assim, né, o minério de ferro para se obter o aço, tá? A diferença de uma para outra é praticamente o processo. Então aqui eu utilizo todo o processo, tá, siderúrgico, desde a redução do minério até o produto final, tá? A semi-integrada eu já não tenho a necessidade de usar a redução, né, o processo de redução do minério, porque eu já não uso o minério, eu uso a sucata de aço, né? Então a semi-integrada eu não tenho a necessidade de utilizar, tá, o minério. Eu pego a sucata de aço, coloco ele em um forno, transformo isso em líquido e jogo de novo no processo, tá? Transformando isso de novo em um aço de boa qualidade, tá? Então a usina semi-integrada é aquela cujo aço é obtido a partir de sucata de aço, não havendo a necessidade da etapa de redução do minério de ferro, tá? A sucata é transformada novamente em aço comercial por meio de emprego de fornos elétricos de fusão, que se chama também recicladores de aço, né? Então muitos aí que já trabalharam aí na área da Ferbasa, da RDM, da antiga RDM, da Celula Militar, né? Então conhecem um pouco o processo siderúrgico aí e tem essa base. Então a diferença dos dois grandes grupos, da usina integrada e a semi-integrada, só é essa: a necessidade de reduzir no processo integrado, porque você usa o minério de ferro, que é a matéria-prima, tá? E na semi-integrada eu não tenho necessidade de usar, porque eu uso a sucata de aço. Então o processo que vai das matérias-primas ao processo final, na usina integrada, ele é constituído pelas seguintes etapas. A gente tem a extração do ferro, de seu minério, né? Então aquelas grandes máquinas vão lá e, né, escava, consegue extrair o minério. Então esses minérios eles são separados através, né, das suas impurezas, e aí a gente sofre um processo de redução química nos fornos, que é colocado o minério mais o coque, ou então com um calcário, né, um fundente. Depois da redução, né, ele se torna, né, o ferro gusa, a gente transporta ele para os conversores, que aí vai se transformar em aço, que é a adição ou a retirada do carbono, tá? Do excesso de carbono, para se transformar em esse aço, tá? Depois passamos por engotamento do aço líquido, de modo a solidificar em forma conveniente as operações seguintes, tá? Então a gente vai passar pelo processo, vamos transformar isso em chapas brutas, em tarugos, né? Tudo em sistema bruto, para depois a gente transformar em conformação do metal na forma do produto. Então a gente pode ser perfis, chapas, laminações, arames, então tudo é feito no processo de siderurgia, tá? Então aqui é uma base, para vocês terem uma base. Então, o que é a redução? É a utilização, tá, do minério de ferro, ou com coque, ou com a pelota, ou então com calcário, né, e cinta. Então, automaticamente em interfaces, né, a transportadora eles vão trazendo material para a sua parte superior do alto forno e vai lançando parte, um pouco de minério, um pouco de calcário, tá? E vai fazendo o processo, certo? Dentro de um alto forno. Então, quando esse alto forno aqui, você consegue atingir um aço obtido para a indústria, né, específico, a gente retira do alto forno, transforma para um conversor, né, a oxigênio, que é chamado conversor LD. Ele utiliza-se um oxigênio líquido para fazer o processo de transformação do ferro gusa para o aço, né? Então aqui pode observar que eu estou utilizando a usina integrada, certo? Já aqui embaixo pode observar que começa pela sucata. Então eu tenho aqui a chamada usina semi-integrada. Então eu pego a sucata, lanço ele a um forno elétrico, a ar, e depois eu jogo ele, tá,
no processo. Então aqui eu tenho uma redução, aqui eu tenho uma cearia chamada cearia, que é a conversão do ferro gusa ao oxigênio, né? Alguns lugares ainda se transporta esse ferro gusa através de carro-torpedos, tá? Depois transforma ele, levamos para o ligotamento, né? Aonde vai ser transformado em tarugos, blocos e placas, né? E sofre também um forno de enriquecimento, porque para tirar as tensões internas, porque o processo de calor é muito grande, então você tem um forno de enriquecimento para você tirar essas tensões da chapa, tá? Depois do ligotamento vamos para a laminação, tá? Passa pelo processo de laminação, onde se define qual é o produto que vai sair da laminação. Pode ser barras, vergalhões, perfis, trilhos, fio de máquina, chapa grossa, bobina quente, chapa fina a quente, tá? Bobina frio, chapa fina a frio, tubo soldado, costura, tá? Tubo sem costura, certo? Aonde pode ser feito aqui. Isso aqui é definido através do que é ser vendido, comercialmente falando, o que é vendido vai ser produzido, né? Não ficar armazenado. As matérias-primas básicas no processo são o minério, né, que é o ferro, minério de ferro, carvão mineral, ele aumenta a temperatura, e um fundente, que é a redução do oxigênio dentro do processo. Então, mais muitos outros insumos e utilidade podem ser empregados. Estas matérias-primas são processadas e levadas ao alto forno, onde são dispostas alternadamente, então, e em seguida aquecidas pelo sopro de ar quente realizado dentro das ventaneiras, tá? Dentro do alto forno. O coque, que é aquele coque que eu falei, que se faz a mistura também com o minério de ferro, ele é um subproduto do carvão mineral, tá? Ele é obtido através do processo denominado de coqueifação, aonde o carvão mineral é submetido a alta temperatura na ausência de oxigênio, tá? O coque aparece ao final da queima na forma de um resíduo sólido e poroso. Então, tá? Aqui umas fotos, umas imagens do processo de extração de minério, tá? As pelotas, né? O coque já pronto, certo? Aqui é o calcário utilizado dentro do processo para auxílio, para uma qualidade melhor do aço que vai ser obtido, tá? Aqui uma das empresas das empresas, né, a maior exploradora, né, do Brasil, principalmente da Amazônia, lá em Carajás, é a Vale do Rio Doce, certo? 2010 para cá, em 1956, eles acharam lá uma montanha de minério lá que dá para fazer vários anos, aí até hoje eles estão explorando esse minério lá, tá? Então pode observar, se vocês terem uma base da questão do meio ambiente, imagine a degradação que está dentro da Amazônia, né? E formalmente o pessoal diz que só utiliza 3% dela, né? Mas aí a gente tem que pesquisar e entender sobre esse processo aí. Tem mais algumas, né? Esses aqui são os grandes, né? Os grandes equipamentos, né? Onde faz o depósito de minério de ferro, né? Já tudo limpo, separado. Observe aqui uma base, pode observar aqui um ímã, então o produto é realmente um minério, né? O nome já diz. E aqui é uma base que vocês têm, como é que se trabalha dentro do alto forno, tá? Então a gente coloca assim, alternadamente o minério de ferro, coque e calcário, então é reduzido. Então temos as válvulas de entrada, então alternadamente vai sendo introduzido, tá? Existe a saída de gases, porque se fosse uma panela de pressão ia explodir, né? Então tem que ter a saída, tá? No início a gente tem a faixa de 300 graus, tá? Aonde começa-se a redução a partir de 700, tá? O alto forno ele é revestido internamente com um forno de cerâmica refratária, tá? Essa cerâmica ela atinge mais ou menos uma temperatura, ela suporta uma temperatura até de 3.800 graus, então suporta a questão do aço líquido, porque o aço líquido ele trabalha na faixa de 1.200 até 1.500 graus, tá? Então a gente começa a redução do minério a partir de 700, de 800 a 1.000 tem a formação da escória, tá? Começa-se a queima do coque a partir de 1.500, né? E aqui tem a entrada de ar aquecido para auxiliar no processo de retirada da escória. Então de um ponto tem uma saída da escória, do outro ponto tem uma saída do ferro.
tá? Então essa aqui é uma base que auxilia a gente a entender como é que se transforma, né, o minério de ferro em ferro gusa, tá? O que é o ferro gusa? O ferro gusa é simplesmente o oxigênio do ar, ele reage com o corpo, formando calor e gases que reduzem o minério de ferro. Depois de completado o processo, faz o vazamento do ferro gusa e da escória. Então isso é separado, tá? Nada é jogado fora. A escória também é aproveitada, certo? O ferro gusa ele é levado à cearia através de carros torpedos, onde são depositados no conversor para que o ferro gusa seja refinado no conversor oxigênio, chamado processo LD. Então aqui são os carros torpedos, tá? Onde eles são basculhantes, onde eles transportam o ferro gusa para, né, a cearia. Mesmo com todo o cuidado em eliminar as impurezas, tá, na forma de escória, ainda assim o ferro gusa ele apresenta traços de alguns contaminantes, que é de 1,5 a 4,5 de carbono, então ele é muito alto, carbono, então quanto maior o carbono, mais quebradiço ele fica, tá? Então ele fica inviável a utilização para qualquer fabricação de componente, tem que ser ainda trabalhado para fazer a fabricação do aço, tá? De 0,7 a 3% de silício e de 0,1 a 0,3 de fósforo, aonde essa composição ele torna o ferro extremamente quebradiço. Então pode observar que o ferro gusa só é obtido para a fabricação do aço, tá? Então aqui é o processo de obtenção, né, do ferro gusa, retirada aí, fazendo a furação do alto forno. E o forno conversor é onde se transforma o ferro gusa em aço. Então o forno conversor, né, o LD, existe outro, tem um Benjamin, tá? Tem um outro, mas esse aqui é o questão de custo, ele é o mais barato e é o processo mais fácil e mais limpo, tá? Então o conversor LD, ele utiliza-se o oxigênio líquido, tá? Então é utilizado nesse tipo de conversor na oxidação, permitindo um aumento de temperatura, aumento da viscosidade de borbulhamento do ferro gusa, para que ocorra reações químicas necessárias para a separação da impureza, formação da escória e fabricação do produto final, que é o aço, certo? Então aqui tem uma base de como é um conversor LD. Então ele tem uma lança onde introduz oxigênio líquido, aonde embaixo fica o aço pronto e em cima, né, uma escória. Então aqui é o furo de corrida para ser, né, retirado a escória e o aço. Então depois desse processo tudo se transforma isso, né, no conversor e transforma isso em aço carbono, né? Então do conversor temos o aço praticamente pronto, bastando apenas fazer correções de composição ou adicionar outros elementos de liga em um equipamento chamado forno panela. Após a correção da composição química, o aço derretido ele é vazado no equipamento que efetua o ligotamento contínuo. Nesse local o aço adquire forma de tarugo, blocos ou placa, certo? Então o que define o aço carbono? O que define o aço carbono é a sua quantidade de carbono. Então o aço carbono ele é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, com porcentagem, tá, desse último que é uma variação de 0,008 e 2,11%. Então você vê como é grande a importância da liga metálica, né, a questão do carbono, certo? E aí na próxima a gente vai dar continuidade aí a aço carbono e entendendo também o que é ferro fundido.